Estamos começando a partir de agora a live dos amigos. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos internautas que a partir de agora estarão conectados com a gente, falando nessa noite de um grande tema, os segredos da vitória da vida de Noé. Esse tema vai chamar muito a sua atenção. Com certeza, em um momento você vai se identificar com o tema. Você vai entender a perseverança, a fé, a disciplina que esse grande homem de Deus teve. Esse homem que deixou um legado, deixou uma obra que serve de exemplo até hoje, de gerações em gerações, aonde grandes personagens da Bíblia tiveram ele como um dos grandes patriarcas bíblicos. E nesta noite você vai ouvir esse texto, vai ouvir esse tema e os comentários dessa noite do pastor Pedro, do evangelista Fabiano e meu também. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai estar falando com você. Neste momento, queremos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo o pastor Pedro, que está lá em Presidente Lucena. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano, boa noite a todos os nossos ouvintes. Que o Senhor Jesus esteja nos abençoando de uma maneira toda especial nessa noite, enriquecendo a vossa vida espiritual com os nossos comentários e com aqueles textos bíblicos que faremos menção nessa noite. O Senhor seja contigo, queridos. Glória a Deus. Da mesma maneira, vamos estar saudando agora o evangelista Fabiano Soares com a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, evangelista Fabiano. Amém, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Diego, pastor Pedro, para você que está conosco neste momento, fique conectado aqui, vamos navegar pela Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser muito, muito edificante para a minha vida, para as nossas vidas, e vamos nos alimentar desse texto hoje, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Diego, já estamos no Facebook? Já estamos no Facebook. O evangelista Fabiano, que está na Califórnia hoje, e eu estou aqui nesse momento em Tramandaí, cheguei da minha cidade Taquari, e já estou aqui em Tramandaí para a transmissão dessa noite da live dos amigos. O evangelista Fabiano vai estar lendo neste momento o texto, o qual nós vamos fazer a base das interpretações desta noite em nome de Jesus. Contigo, Fabiano. Amém. Nós vamos ler um texto aqui, é um versículo, né, como ponto inicial, que fica no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo número 7. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nessa noite nós vamos começar falando sobre a vida de Noé e sobre uma interessante história desse homem. Esse homem que é chamado por Deus para a construção da arca. Para a construção desta arca no momento onde nunca tinha chovido até então, onde a terra era regada apenas por um orvalho. E nesse momento, pastor Pedro, o senhor vai fazer já uma introdução aonde começa um chamado para a vida de Noé. Um chamado para ele, onde Deus chama Noé e o anuncia para ele o que vai acontecer e dá para ele um projeto, o qual ele deveria de executar aquele projeto segundo a ordem de Deus, pastor Pedro. Pastor Diego, a época em que Noé vivia era uma época bastante complicada. Foi um momento em que os homens na Terra estavam corrompidos demais. Eles estavam com a sua consciência corrompida. Chegou um momento na vida de Noé que Deus olhou para baixo, Deus do seu trono, e se arrependeu de ter feito homem, visto que a violência estava altíssima. As pessoas não respeitavam mais ninguém, era violência, adultérios, roubos, fornicações. O que você pode imaginar de crimes acontecia naquela época?
mas de uma maneira exagerada. Essa época não tinha ainda uma Bíblia, uma lei de Deus escrita em pedras que norteasse o homem entre aquilo que era certo e errado. Mas Deus havia dado ao homem a consciência, e essa consciência, ela serve como um tribunal de Deus que nos convence se estamos certos ou errados. Mas essa geração de Noé foi uma geração que perverteu a consciência, que cauterizou a consciência, e a própria consciência, como diz em Gênesis 6:5, ela não funcionava mais. O homem, além de fazer as coisas erradas, ele planejava fazer errado mais ainda. Não tinha restrições, não tinha limitações, porque ele não tinha mais aquele senso moral e ético que o pudesse o corrigir. Não tinha aquela voz interior que o convencia de que estava errado. Porque todo mundo fazia errado, era normal fazer errado, e até eu acho que quem queria fazer certinho era ridicularizado. Pois nessa sociedade corrompida desta maneira, Deus olhou para baixo, ficou com nojo e resolveu dar cabo, terminar com toda a vida. 2 vezes está escrito em Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa desse pecado. Não era esse o plano de Deus. Deus queria que as famílias vivessem bem, que na sociedade a vizinhança se desse bem, mas o que é que Deus via? Brigas, homicídios, adultérios, roubos, crimes das mais variadas espécies. E Deus então disse: vou terminar com tudo. Mas veja que isso é a lei de Deus. Quando provocamos a ira de Deus, a lei vem pesada. Porque Deus é justiça e Deus é juízo. Mas Deus também é amor, Deus também é misericórdia, Deus também é graça. E no meio dessa geração corrompida, desses milhões de habitantes na Terra, Deus encontrou em um homem a justiça, o senso de justiça. Tinha um homem, a quem a consciência ainda falava, a quem a consciência ainda ditava as suas regras, suas normas. E o nome desse homem era Noé. E por isso que é dito que ele era um homem justo, porque ele se deixava guiar pela boa consciência, pela boa norma, boa ética, o bom padrão. E então, em Gênesis 6:8, diz que Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, no meio desse inferno terreno, em que a sociedade estava corrompida e que todos deveriam morrer, mas Deus, na sua graça, no seu amor, ele viu que tinha alguém ali que ainda não tinha se corrompido e era possível, a partir dele, fazer uma nova geração na Terra. Então, a graça de Deus veio em socorro a Noé, e Deus, então, anunciou para ele o plano de salvação. Porque Deus sempre revelou para os homens, nas mais distintas épocas, eras ou dispensações, o seu plano de salvação. Hoje, o plano de salvação é em Jesus. Na igreja, em Jesus. Na igreja, em Cristo. Mas na época de Noé, o plano de salvação era na arca. Então Deus mostrou o plano de salvação para Noé. A arca, o navio, o barco da salvação. Hoje Glória a igreja é um barco.
Louvado É isso. seja Deus. Vamos saudar os nossos amigos internautas que estão entrando neste momento juntamente conosco aí, o pessoal de Taquari que chegou já aqui na live com a gente, a irmã Cristiane aí participando em nome de Jesus Cristo, o irmão Marcos aqui do Imbé também participando, o pessoal da nossa igreja, Tabernáculo do Avivamento Apostólico, também aqui, vi participando aqui também nessa noite a irmã, esqueci o nome dela aqui, deixa eu voltar para ver se eu consigo relembrar aqui, a irmã... Sandra Origi? Também a irmã Sandra Origi participando aqui, dando seu boa noite, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Eu perdi um pouco o pessoal aqui, ficou isso também, a irmã Cindy participando, ficou uma lista muito grande aqui, agora o pessoal está marcando os contatos, e eu acabei me perdendo um pouco aqui. O irmão Paulo Rodrigues, nosso irmão Paulo Rodrigues, aí de Montenegro também, aí participando da live, que Deus abençoe grandemente o nosso irmão Paulo. Deixa eu ver aqui quem mais participou. Deus abençoe. Se eu me esqueci de alguém aí, bota de novo teu nome para a gente te saudar aqui em nome de Jesus Cristo, o pessoal que está participando. Eu quero pedir para você neste momento, coloque o nome de alguém aí nos comentários que você quer que essa live chegue até essa pessoa. Coloque nos comentários o nome desta pessoa, compartilhe nas tuas redes sociais, compartilhe nos grupos da tua família, nos grupos que você tem no Facebook, para que a live chegue ainda mais longe, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e participando também a nossa irmã Carmen. Deus abençoe, irmã Carmen, um abraço aí para o Jefferson também, a todo o pessoal da tua casa, teu irmão, nosso irmão em Cristo, o Regis também. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, a nossa irmã Renata, o irmão Luciano, aqui da cidade do Imbé também, que Deus abençoe esse pessoal aí que da nossa igreja, Tabernáculo do Avivamento Apostólico, estão firmes aí participando nesta noite, estão junto conosco aqui na live dos amigos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, o pessoal que está aí já curtindo, compartilhando, e com certeza vão estar sendo abençoados nesta noite, através dos comentários bíblicos da trajetória e os segredos da vida de Noé. Vai compartilhando, vai curtindo, você não leva nem 30 segundos para compartilhar a live, é só colocar aí em compartilhar nas tuas próprias redes sociais, marcar os teus amigos, e eu tenho certeza que vamos juntos, conectados através da plataforma do Facebook, vamos estar nos conectando pela palavra, vamos estar indo muito longe nesta noite, e muitas vidas vão ser abençoados através da palavra. Por isso, nessa noite, nos ajude a estarmos juntos nesta integração especial, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar falando, o meu primeiro comentário da live, é que muitas pessoas ouvem a história de Noé e, às vezes, dão um foco de uma coisa, um foco na outra. Eu quero dar um foco muito importante aqui. Noé recebeu uma promessa. Noé recebeu uma profecia. Noé recebeu instruções, porque Deus instruiu ele como ele deveria construir a arca. Noé recebeu uma profecia que um dia o mundo seria exterminado em água e quem tivesse dentro desta arca seria salvo, ele e a sua família. Noé recebendo instrução, recebendo a profecia, recebendo graça de Deus, porque Deus disse, você achou graça aos meus olhos. Deus não excluiu Noé da sua participação humana. Dentro do projeto de Deus, amigo internauta, Deus sempre trabalhou com o homem e fez com que o homem trabalhasse. Desde os dias de Adão e Eva, desde os dias atuais, Deus continua contando com o homem. Deus continua permitindo que o homem trabalhe junto nos seus projetos. Que o homem não seja excluído de força, que o homem não seja excluído de perseverança, que o homem não seja excluído de esperança. Porque a própria fé, ela necessita que haja perseverança. E ela necessita que haja esperança. Noé tinha esperança que a sua família seria salvo dentro daquela arca. Noé tinha fé que as instruções que Deus deu para ele eram suficientes para a salvação. Noé teve perseverança, porque levou muito tempo para construir a arca. Ele teve que serrar a madeira. Ele teve que tirar a madeira dos bosques, das matas, serrá-la, usar pregos, usar martelo e trabalhar naquela madeira. A madeira que ele estava trabalhando estava anunciando a salvação. É claro, meu amigo internauta, que nós podemos fazer uma conexão
que na madeira estava a salvação naquele momento, e podemos com certeza nos conectar a Cristo nesse momento, aonde também, desde aquele momento remoto, ele trabalhou na madeira com seu pai, e esta madeira também estaria anunciando um dia a cruz, uma mensagem de cruz de salvação. Com certeza, Deus, no seu grande plano, simbolicamente e dentro de uma tipologia, Deus estava dizendo, através da madeira, através da construção da madeira, através da retirada da madeira, haverá um projeto de salvação para a tua casa e para a tua família. Novamente, nos dias de hoje, há um projeto de salvação que começa na madeira, mas não é na construção da Arca de Noé. É na construção do que Cristo levantou na cruz do Calvário. Assim como esta arca, a sua redenção termina no Monte Ararat, a redenção da madeira que Cristo carregou aos seus ombros, exercitando força, esperança e perseverança, também conclui na salvação. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, nós não vamos ficar apenas o texto nessa noite no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ele nos serve, ele nos motiva a chegarmos em Cristo e chegarmos também até nós. Que nos dias de hoje Deus continua dando um manual de instrução, o qual nós devemos ser salvos, a palavra dele. Deus continua dizendo, os que perseverarem até o fim serão salvos. Deus continua dizendo, há uma esperança. No final de tudo, através do arrebatamento ou através da morte, haverá salvação. O madeiro continua anunciando a salvação. Deus deu uma instrução, mas Deus contou com um homem e a sua participação dentro dessa instrução. Deus chamou o seu filho e Deus colocou ele com perseverança, esperança e trabalho forte para anunciar a salvação. Evangelista Fabiano. Amém. Verdade, pastor Diego. Aleluia. Deus, ele é a vida, ele é o Senhor da vida, e ele sempre promove, né, através da história, se nós verificarmos na Escritura, através dos momentos, das dispensações, seja como quisermos chamar, Deus ele nunca ficou sem um testemunho, sem a sua palavra, sem uma aliança, sem um concerto, né, sem uma manifestação dele em relação ao homem, porque Deus ele quer estar com a sua criatura, né, ele quer ter essa intimidade, quer que o homem tenha um relacionamento pessoal com ele, com o seu Criador. Isso é interessante, porque aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 13, diz assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Né? Não é da vontade de Deus, o Espírito de Deus venha contender com o homem. Deus é Deus de paz. Né? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Não é um Deus de contenda. Né? Deus ele é Deus de guerras, de batalhas, né? Falando em realidades que vão ao encontro dos propósitos de Deus para a glória dele. Né? Agora nós estamos falando em relação ao ser humano, né? A criatura que Deus formou, soprou de si dentro dele, dentro das narinas do homem. Deus quer ter esse contato, essa intimidade, e Deus quer ter essa relação de paz, né? Esse vínculo, e não contender. Então, o problema é que o pecado separa o homem de Deus, né? E como o pastor Pedro ali bem fez a introdução, né, muito bem colocado, o homem estava fora dos trilhos, né, nas suas loucuras, nos seus desvarios, levado pelas suas vontades, seus desejos pecaminosos, a terra estava corrompida, né? Isso é totalmente fora dos planos da vontade, dos propósitos de Deus. Então, não é da vontade de Deus estar contendendo com o homem. Deus precisou usar Noé, encontrou, graças a Deus, que Deus encontrou essa família, encontrou Noé, um homem que tinha um coração voltado, inclinado para Deus. É claro que ele não era perfeito, ninguém é perfeito, mas ele tinha essa inclinação, ele servia ao Senhor, ele amava a Deus. Né? Isso fica bem claro nas entrelinhas. Né? Deus olhou para o coração, olhou para a vida dele, né? Encontrou alguém que o adorava, que o amava. Então Deus, nesse momento, faz essa aliança, chama Noé, né?
e dar essa oportunidade para que a família dele fosse salva, né, permanecesse dentro da arca durante aquele período todo em que as águas subiram, né, e toda a carne, tudo que tinha fôlego de vida, né, expirou. Então, realmente, pastor Diego, eu agradeço, eu glorifico o Senhor, porque através de toda a Escritura nós vemos o Senhor, desde o início, quando houve a queda, o pecado, né, quando entrou ali já no Éden, naquele início, Deus já não ficou sem um testemunho, o homem não ficou sem uma esperança, né? Eu gostei ali a palavra que o pastor Diego usou. Deus, ele é Deus que nos dá a esperança, Deus nos aponta sempre um caminho, Deus nos ama, né? Deus pegou e disse, o pecado vai trazer agora as consequências. Consequência para Eva, para o Adão, serpente, mas eu levantarei Gênesis 3,15, que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali era Deus não ficando sem testemunho, era Deus tendo um testemunho vivo, uma palavra real, concreta, uma esperança. Deus apontava para a saída, né? Então, em todos os momentos aqui, Deus usa a vida de Noé, e aí nós vemos os profetas, a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, enfim, Deus sempre enviou, né? Nós vemos lá os profetas mais adiante, Isaías, né? Aquele profetizou sobre o Messias, aquele que ia levar os nossos pecados no madeiro, o sofredor, o justo filho de Deus. Ele é o cordeiro que seria imolado, né, aqui na antiga aliança, né, como Abraão também bem ilustra, né? Enfim, e na nova aliança Deus também não ficou sem um testemunho, né? Ele deu do filho dele, do próprio filho, para morrer por nós na cruz, né? Ele empenhou do seu espírito, ele empenhou. O Espírito Santo é o penhor dessa aliança. Olha que tremendo, que profundo. Então Deus é o Deus que, através da história, ele não quer contender com o homem. O Espírito de Deus não quer contender, mas quer ter um relacionamento íntimo, profundo, que transforme o homem verdadeiramente, que mude todas as coisas e faça o homem desejar Deus, amar Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos mandar saudação para o nosso pessoal que está aqui nos escutando, estão junto com a gente, em nome de Jesus Cristo. Olha aí o irmão Júnior aí falando, a paz do Senhor, pastores, grande abraço. Vamos orar pela mãe do nosso irmão Jorge Dudu, que está hospitalizado com complicações do coração, mãe do nosso irmão Lecão da Silva Ana Maria. Amém, vamos estar orando por ela sim, com certeza, em nome de Jesus Cristo. Um abraço também aí a irmã Luana, a esposa do irmão Júnior, a irmã Josiane de Montenegro também aí, conterrânea do irmão Júnior, a irmã Josiane, o irmão Edson, que já participou aqui da live também. Que Deus abençoe grandemente esse casal abençoado, seus filhos que estão na escuta do programa, em nome de Jesus Cristo, nossos irmãos da igreja de Montenegro, que fazem parte também da igreja de Taquari, que somos todos a mesma família, o mesmo grupo, estamos felizes. Ontem nos encontramos lá, foi uma festa tremenda, que Deus abençoe, estão junto com a gente já nesta noite novamente, glória a Deus por isso. Também o irmão Elias Chu participando, Deus abençoe aí, irmão Elias, em nome de Jesus. O nosso contrabaixista, irmão Wagner, lá de Montenegro também, estava em Taquari conosco ontem. Que Deus abençoe, irmão Wagner. Um grande abraço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o irmão Edson participando. Que Deus abençoe a esse pessoal que juntos estão aí formando uma corrente, uma forte corrente na audição, na escuta, no compartilhamento, marcando os contatos. Vamos fazer com que essa live vá mais longe. Eu peço para você, meu amigo internauta, amigo ouvinte, compartilhe nesse momento, curta nesta hora, faça com que esta live vá mais longe, em nome de Jesus. O irmão Edson de Taquari participando também. Deus abençoe, irmão Edson, a irmã Dalila, o pessoal aí da casa dele, em nome de Jesus, que estão na escuta do programa lá na cidade de Taquari. Que Deus abençoe o presbítero, o irmão Edson. Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família. Estávamos juntos também ontem, glorificando a Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, amigo internauta, amigo ouvinte. Eu peço para você compartilhe, curta. A live está recém começando. A gente insiste para você compartilhar, para você curtir, porque aí nós alcançamos mais pessoas, mais vidas. Não custa nada, é de graça. Você não leva nem 10 segundos para fazer um compartilhamento e você ajuda muitas pessoas a ouvirem a palavra de Deus, escutarem esta palavra que com certeza vai estar abençoando muitas vidas nessa noite. Por isso, então, marque nos comentários a pessoa que é sua amiga, para que a live chegue até ela e compartilhe
em nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, Noé recebeu instrução, recebeu esperança e uma profecia de uma promessa. Ele recebeu uma instrução através de como deveria ser o projeto. Ele construir de acordo com o que Deus instruiu. Quantos andares, como é que era a janela. Deus deu uma instrução para ele, tinha que obedecer a instrução. Mas Deus também deu uma profecia para ele, dizendo, olha, Noé, se tu obedeceres a construção, você vai ser salvo. O projeto do madeiro que você vai estar construindo vai ter salvação para a tua casa. Obedeça e no final da obediência você vai ter resultado de salvação. Quando Noé recebe a profecia, ele entra no seu coração a esperança. Quando ele recebe a instrução, ele tem que ter perseverança. E perseverança, fé e esperança não se confunde, pastor Pedro. Eu ainda também tenho uma esperança, eu recebi uma instrução, a palavra, a Bíblia. Eu tenho que ouvir essa instrução, eu tenho que seguir essa instrução. E também eu tenho uma esperança que aquele madeiro vai ser a salvação, pastor Pedro. É assim mesmo, pastor Diego. Noé, ele era uma pessoa não de constituição física diferente da nossa. Ele era um homem de carne e osso, igual nós. Fisicamente, ele não era uma pessoa especial. Ele era um comum entre os da sua geração. Mas Deus, ele tinha um plano, um propósito com Noé para servir de agente da salvação. Não conseguiu salvar a sociedade, mas salvou a sua micro-sociedade chamada família. E veja que o teor de família na vida de Noé é forte. No meio de uma geração corrompida, quando ele nasceu, o pai dele, Lameque, e até eu pediria que o Fabiano localizasse em Gênesis capítulo 5, versículo 28, Fabiano. Gênesis 5, 28. Está aqui. Quando Noé nasceu, o pai profetizou que Noé seria uma bênção, que haveria um novo ciclo com a vida de Noé, que toda essa injustiça que agora, na época de Noé, tá grande, tá graça, tá demais, teria um fim, haveria um novo ciclo. E Noé seria usado para isso, ele seria aquele que traria um descanso para uma geração. Então, leia aí, pastor, a respeito do nascimento de Noé e como o pai dele, o Lameque, põe o nome de Noé, né, que é Noá. Gênesis capítulo 5, versículo 28, diz assim: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, havia uma expectativa até mesmo na família que esse membro da família seria alguém diferente usado por Deus. E acabou sendo. Como é importante que o pai profetize bênção para o filho, que o pai encaminhe. Então, eu tenho certeza que Lameque fez, né, uma influência enorme na vida de Noé, que falou sobre a existência de Deus, os ditames de Deus, a vontade de Deus, a obediência em servir a Deus. Como é importante a figura do pai na vida de Noé. Noé deu certo. Ele teve uma influência paterna de um homem que também servia a Deus. E Noé fez esse sucesso, foi um vencedor, pastores, porque ele desempenhou bem a tripla responsabilidade que ele tinha. Não basta ser apenas um homem de fé, ter apenas uma fé vaga, supérflua, vazia. A fé tem que redundar em obras que testifiquem que aquela fé tem fundamento. A fé salva, mas a fé opera juntamente com as obras, diz Tiago. Noé tinha uma tripla responsabilidade. Deus o comissionou para ser pregador da justiça. Diz lá em 2 Pedro 2,5. Ele pregou para aquela geração dizendo, olha, vocês estão errados.
Vocês não estão mais obedecendo às vossas consciências. Vocês estão cada dia piorando mais no vosso padrão moral e ético. Mas ninguém ouvia, riam, caçoavam dele. E ele acrescentou dizendo, olha, Deus vai terminar com as vossas vidas. Ele disse que não vai passar de 120 anos mais, não. Tem um limite. Deus estabeleceu um limite e vai vir um dilúvio. O pessoal riu dele. Ele era um pregador. Ele era o pregador da justiça. E, juntamente com esse cargo de ser um pregador, e ele anunciava, ele operava a sua fé, a obra. Como diz o pastor Diego, ele foi para o mato com o machado, derrubou a árvore. Os seus filhos ajudaram a carregar as toras. Racharam, aplainaram, serraram, fizeram vigas, fizeram tábuas. Levaram anos para construir esse navio, esse barco, esta arca. Ele teve que trabalhar, ele teve que ser construtor. Ele tinha uma tripla responsabilidade. Ele tinha que ser construtor da arca, daquilo que viria a ser o meio dele se salvar. Seria fácil e Deus poderia dizer assim, ó Noé, se Deus quisesse, Deus é poderoso, eu vou estalar os dedos e vai aparecer uma arca prontinha. Mas Deus não fez isso. Deus mandou ele se esforçar, porque o reino de Deus é tomado com esforço. É verdade. Há uma colaboração humana, há uma resposta humana, é Deus quem nos motiva, é Deus quem nos salva, é Deus que coloca dentro de nós essa chama ardente que quer e nos leva a querer ser salvo. É Ele que inicia em nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus não pega e diz assim, bom, agora você crê, vai cair água de cima aqui, eu vou batizar vocês direto do céu. Não, nós temos que responder com obras, o apelo da fé e batizar-se, tomar a ceia. Isso é fé, é obra que eu faço mensalmente na ceia. Noé também teve que obrar. Vocês imaginam quanto calo deu nas mãos de Noé? Quantas felpas que de noite latejava os seus dedos, a sua mão? Quantas vezes pode ter se pisado, se ferido com o serrote, com o formão? Mas ele tinha que construir a arca. Deus nos dá responsabilidades, é de graça, mas não vem pronto. É verdade. Ele teve que fazer, contribuir, se esforçar, e além de tudo ele tinha outra responsabilidade, que ele tinha que dar comida para os seus filhos, para sua esposa. Ao mesmo tempo ele era agricultor, ou seja, agora arruma o campo, semeia, enquanto a semente está crescendo, vamos derrubar o bosque, vamos trazer as tábuas, vamos fazer as vigas. Então ele tinha que plantar, dar comida para a família, tinha que pregar e ainda tinha que construir a arca. E ele não falhou em nada disso. Ele correspondeu à expectativa de Deus. É verdade. Fé sem obras é morta. Com certeza. Se ele apenas cresce, é assim, Deus vai salvar, Deus quer me salvar, e Deus vai destruir a humanidade. Mas ele não fizesse a arca, ele morreria junto. Então, é verdade. Vamos fazer a nossa parte, porque Jesus já fez a dele. Glória a Deus. Vamos mandar aqui um alô para o pessoal que está nos escutando, estão na escuta do programa aqui da Live dos Amigos. Mandar um abraço aí para nossa irmã Marlene, que está ouvindo a programação da Live dos Amigos. Também a pastora Adriana Bertolino, esposa do pastor Valmir, que graças a Deus saiu da UTI, está em casa, já se recuperou da Covid. Glória a Deus por isso, tenho certeza que é um grande testemunho que Deus vai levantar aí para testemunhar essa vitória grande que a família teve, que a igreja teve. Eu quero mandar um abraço para a pastora Adriana, o meu amigo pessoal, o pastor Valmir, que Deus abençoe grandemente. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O irmão Marcos aqui pedindo oração também, pelo irmão Felipe Venerino, que Deus abençoe. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo.
a nossa irmã Luciana da Rosa, aqui do Imbé, participando também, que Deus abençoe grandemente, um forte abraço a todo o pessoal que está aí compartilhando, curtindo a live dos amigos, nos ajude, vamos ir mais longe através dos nossos amigos compartilhadores nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro, Noé cumpriu a obediência, porque tudo que Deus quer agir num homem, ele exige obediência. Muitas pessoas perguntam assim, por que Deus colocou uma árvore no jardim do Éden, num paraíso? Para que ele foi fazer isso? A pessoa, quando é carnal, ela não entende as coisas de Deus, ela tem vários questionamentos. E é natural o homem questionar. O homem, somente o homem que não entende as coisas da palavra. Que desde Gênesis, Deus queria que o homem o obedecesse. Deus trabalha com obediência. Deus não é um anarquista. Deus é um Deus disciplinado. Deus é um Deus que coopera com o homem, mas quer que o homem também obedeça a ele. A obediência é agradável a Deus. Quando Deus coloca no jardim do Éden uma árvore, simplesmente no jardim, Deus queria que ele obedecesse. Por isso que Deus fez isso. Quando Deus faz uma promessa para Noé, quando o pastor Pedro disse que Deus poderia dar um estralar de dedo, mandar um anjo, mandar um barco pronto, claro que ele poderia fazer isso. Mas Deus queria que ele obedecesse. Deus deu instrução e obediência. No jardim do Éden, Deus deu instrução e obediência. Deus disse, todas as árvores podem comer. Esta árvore que está aqui no jardim, vocês não podem comer. Deu o local onde a árvore estava, que eles não poderiam comer aquela árvore. Instrução e obediência, instrução e obediência. Amigo ouvinte, hoje Deus não mudou. O mesmo Deus do jardim do Éden, o mesmo Deus da arca, o mesmo Deus de tudo, de todos, é o Deus que manda obedecer às suas instruções. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi servo obediente até o fim e obedeceu para morrer em morte de cruz. Nem sempre a obediência ela é gostosa, ela é boa, não, muito pelo contrário. A obediência confronta o ser humano. A obediência confronta os nossos desejos. A obediência vai, às vezes, totalmente naquilo que nós não queríamos fazer. Quando a própria Bíblia diz que Jesus Cristo chegou um momento e disse, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito a minha vontade, e sim a tua vontade. O servo sofredor recebeu uma instrução, e ele tinha que obedecer até o fim. Quando Jesus na cruz diz, está consumado, ele está querendo dizer o seguinte, eu completei, eu obedeci, agora chegou o fim, concluí a lei de obediência. Quando ele tropeça, Fabiano, e cai, a primeira vez, a segunda vez, os soldados queriam matar ele ali. A lei romana dizia, se um homem ferido não conseguisse carregar a cruz até o fim, poderia ser morto ao fio da espada. Mas ele 3 vezes levantou e continuou caminhando porque ele tinha que cumprir a profecia. Ele queria cumprir e obedecer até o fim. Tudo que Deus faz, Deus trabalha com instrução e obediência. Instrução e obediência. Antes de qualquer promessa e para concluirmos uma promessa, nós temos que passar pelo crivo da instrução e da obediência. Noé tinha uma promessa de salvação, mas para que ele alcançasse a promessa de salvação, ele teria que passar por esse critério, obedecer, perseverar, a instrução que Deus deu. Não dava para ele fazer a arca conforme ele queria. Não dava, Fabiano, não dava, pastor Pedro. Ele podia dizer assim, para que 3 andares? Que sabe, vamos fazer diferente, vamos fazer mais rápido. Não deu, ele tinha que olhar e dizer, olha, Deus mandou fazer assim. A janela é segundo tal, a planta, o modelo de Deus. É claro, é segundo o modelo que Deus deu. E aí ele foi fazendo o que Deus mandou ele fazer, seguindo as instruções. Meu amigo internauta, a Bíblia é a instrução. A palavra de Deus, ela é a instrução. Muitas vezes ela nos confronta, com certeza, a nos obedecermos. Às vezes ela não é agradável a obediência. Às vezes, sendo o Senhor, está pesado. Mas eu quero dizer para você, Deus continua trabalhando do mesmo modo operante que ele trabalhava no passado. Ele deu a instrução e quer que você obedeça. Se você obedeceu às obras, como o pastor Pedro disse, você obedeceu, fez as obras, aprovado uma vez na fé, porque só se pode ver a fé do homem através das obras. A fé é um sentimento abstrato, mas o homem pode demonstrar a sua fé e trazer ela visivelmente através das obras. E a fé, a esperança, e a perseverança, elas caminham juntos. Não tem como separar as 3 coisas. E quando você usa a sua fé com a perseverança, te traz a esperança.
E a esperança é o cumprimento da promessa. A esperança está no cumprimento da promessa. E Deus cumpriu a promessa, Fabiano. E agora eu quero passar para você já, e depois a minha segunda fala vai ser nesse ponto. Deus cumpre a promessa, mas depois que Noé coloca o último prego na arca, enquanto Noé não colocou o último prego, segundo Deus mandou, Deus não entra com a parte dele. Quando Noé coloca o último prego na arca, era como se Deus estivesse dizendo: Noé, concluíste, está consumado. Agora tu consumou a obra no madeiro, agora eu vou fazer a minha parte. E aí, na segunda rodada, eu vou falar sobre esse assunto, evangelista Fabiano. Aleluia. É muito interessante esse assunto, essa abordagem sobre obediência. Quando a gente fala em obediência, a gente corre o risco de ter um entendimento humano e interpretar dentro da realidade humana, né, a relação de obediência, obediente, aquele que te pede algo. Mas quando a gente fala em obediência a Deus, existe um propósito maior atrás, existe uma causa muito maior, e as consequências que estão ligadas, estão conectadas com esse ato de obedecer, assim como esse ato de não obedecer a Deus. Tem implicações profundas e até eternas, por que não dizer dessa forma? Quando a gente fala em obediência a Deus, nós não estamos falando aqui obediência a um Deus que exige que faça sua vontade para satisfazer seus meros caprichos pessoais. Não tem a ver com isso. Quando Deus pede obediência, Deus está querendo nos conduzir dentro da vida dele, dentro do amor dele, dentro da realidade dele, do ambiente onde Deus se move, para que o homem possa desfrutar das bênçãos, dos benefícios, da presença de Deus, da sua palavra, de uma realidade existencial aqui nessa terra, ao qual o mundo não pode te oferecer, ao qual debaixo da desobediência à vontade suprema, boa, perfeita e agradável, essa vontade de Deus, fora da Escritura você não consegue, você não alcança, você não experimenta. Mas o homem vive morto em seus pecados e delitos. Quando Deus nos chama à obediência, ele nos chama para a vida. Ele quer nos afastar de tudo aquilo que gera morte, do pecado, do engano. Então, nós vemos, por exemplo, as consequências da obediência de um homem, por exemplo, chamado Abraão. Pela obediência deste homem, Deus disse: benditas serão todas as famílias da terra. Toda a nação de Israel que veio a partir deste homem chamado Abraão. As bênçãos que foram advindas de gerações em gerações e alcançaram todas as famílias da terra. Podemos olhar para Jesus Cristo, como o pastor Diego já falou, o servo obediente, o Filho de Deus. Veja as consequências, as implicações da obra de Cristo, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, deu a sua vida em obediência. Não é uma obediência simplesmente solicitada por algum narcisista, não. Era uma obediência que tinha uma causa maior, a salvação da vida da humanidade. Ele deu o seu filho para morrer numa cruz, para que você tivesse vida, recebesse os benefícios da obediência dele. Quando você obedece a Deus, se submete a Deus, quando eu me coloco debaixo da vontade de Deus, Deus me exige coisas. Vai muito além de mim. Não começou em mim e não termina em mim. Mas essa obediência implica em salvação de outras vidas. Você é mais um instrumento de Deus, para que através da sua obediência, não só a sua vida seja salva, mas você seja um meio de Deus brilhar a luz dele nessa terra, de Deus continuar salgando o mundo através da sua vida, de você ser um instrumento de Deus para conduzir a glória dele, o Espírito dele para ministrar em outras vidas. Então é muito maior quando a gente fala sobre obediência, não é alguém satisfazendo os caprichos de um Deus doentio, não. Esse é Satanás. Satanás é assim. Ele quer satisfazer os caprichos doentios dele, porque a mente dele é corrompida, é doente. Mas Deus não, Deus é amor, Deus não muda, ele é imutável. Ele é perfeito em amor, ele é perfeito em sabedoria, ele é perfeito
em querer que o ser humano se achegue diante dele em obediência e em amor, em liberdade. Então, sem dúvida, pastor Diego, há um propósito muito maior. Deus requer essa obediência que, aos olhos do mundo, seria como um fardo, como abrir mão de coisas, mas quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, essa obediência se transforma em nosso prazer, em nosso alimento. Como Jesus disse, eu tenho um alimento, é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. E quando experimentamos isso, queremos nos alimentar mais e mais. É verdade, a carne luta, a velha natureza é corrompida, ela continua tentando nos inclinar para o lado oposto, e é uma luta diária. Mas podemos vencer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Um abraço para a irmã Patrícia, o irmão Jonathan de Itaquari, que estão nos ouvindo aí, juntamente conosco, participando da live dos amigos, a irmã Suzana Mello também participando, que Deus abençoe grandemente o pessoal que está entrando na live aí juntamente conosco, fazendo essa grande corrente de fé, corrente de compartilhamento, curtindo, marcando pessoas. É desta maneira que nós vamos chegar longe nesta noite, através da live dos amigos. Que Deus abençoe grandemente aos nossos amigos compartilhadores, que os amigos que curtem, que marcam os contatos. Tenho certeza que Deus vai estar abençoando você e a pessoa que você vai estar compartilhando e marcando nesta noite, em nome de Jesus. Pastor Pedro, desde o início, desde Gênesis, Deus colocou instrução, obediência e depois promessa. Instrução, obediência, depois a profecia. Não tem como fazer um atalho, não, pastor Pedro. Não dá para atalhar isso aí ou a coisa segue sempre dessa maneira? Deus, ele é um Deus de decência e ordem, né? Paulo diz que a igreja também, e o reino de Deus, é um local de decência e ordem. Portanto, Deus, ele gosta das coisas ordenadas. Deus sempre... ele quis que as coisas andassem certinho. E nessa época aí de Noé, como ele não tinha ainda as leis escritas de maneira visível, mais tarde ele providencia isso a partir de Moisés. Escreve as leis. Isso aqui pode, isso aqui não pode fazer. Porque Deus é um Deus que dá instruções, dá orientação. Ele quer que nós as sigamos. É para o bem nosso. Deus não está querendo ser alguém que fica frustrando as nossas alegrias. Não. Ele é o nosso construtor. Ele sabe o que faz bem para nós e o que não. Se alguém quiser pôr um objeto de metal dentro do micro-ondas, bom, abre a portinha e põe. Mas quando você ligar, vai sair faísca. Não é para pôr um objeto de metal dentro do forno micro-ondas. Não dá para inventar as coisas. A gente vai ser prejudicado. Não há jeito. Temos que seguir os ditames de Deus. A arca, ela tem uma correspondência na Bíblia com a igreja. Deus poderia ter salvado Noé de outra maneira sem a arca? Podia. Deus poderia salvar o homem de uma outra maneira sem a igreja? Poderia. Mas ele escolheu salvar Noé com a arca e escolheu salvar essa geração nossa hoje, nesse tempo chamada dispensação da graça, através de Jesus na igreja. Não basta apenas ter fé, crer, acreditar no plano de salvação de Deus, crer que Deus vai salvar Noé do dilúvio, crer que Deus vai nos salvar hoje, se nós não entrarmos dentro daquilo que Deus quer que nós entramos. Deus queria que Noé entrasse dentro da arca, e Deus quer que nós estejamos hoje dentro da igreja. É verdade. Amém. E quando dizemos igreja, é a igreja universal que não tem prédio, mas é também aquela igreja visível, terrena, onde nós congregamos. Essa que é o templo que tem paredes. Deus não precisa de um templo para ser adorado, mas o homem precisa de um lugar onde ele possa se reunir com as outras pessoas que comungam na mesma fé para adorar o mesmo Deus. Uhum.
O prédio é em benefício do homem, não é para Deus. O prédio é bom para nós. O prédio é o lugar para onde nós venhamos a congregar. Congregar é o quê? Onde nós nos reunimos, nós, os iguais em fé, e ainda convidamos os outros. Nós temos que ter essa correspondência de fé com os demais irmãos. Glória a Deus. A Santa Ceia, Jesus disse, quando vos reunis, reunias aonde? Reunir não é uma coisa virtual, um aqui, outro lá, não. Nunca vai haver uma reunião virtual. Reunião é física. É verdade. A igreja, o prédio, aquele lugar onde nós possamos ter comunhão um com o outro, nunca poderá ser substituído. Não havia como substituir para Noé a arca. Noé poderia dizer, mas Deus, não tem um outro jeito. Não dá para fazer um iate e sem esses bichos fedorentos aí junto. Tu quer que eu leve o gambá? Tu quer que eu leve macacos, elefantes? Vai dar um cheiro ruim. Não. É o jeito. Nós não podemos, tem coisas que nós não podemos escolher. Deus já escolheu. Já está dado. Cabe a nós acatar, aceitar e dar glória a Deus. Para Noé não teve outro plano. Era entrar dentro da arca e se submeter. Aí ficar quanto tempo até que Deus diga amém. E hoje o homem é salvo em Jesus ficando dentro da igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Mandar um alô aqui para o Alberto de Mello, que está na escuta do programa, que Deus abençoe grandemente. Também meu sogro Valdair, a minha sogra Graça, que está lá em Taquari, na escuta do programa também, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, evangelista Fabiano, enquanto Noé não pregou o último prego naquela arca, Deus não agiu. Deus esperou ele. Se ele atrasou um pouquinho, Deus atrasou mais um pouquinho. Se ele deu uma acelerada, ele estava acelerando a seu favor. Mas quando ele termina de pregar o último prego daquela arca, Deus disse para ele, entra para dentro agora. Agora pode entrar para dentro, você concluiu a sua parte. Deus, ele não age. Deus, ele respeita o prazo do homem. Enquanto o homem não cumprir e não fazer aquilo que Deus mandou, Deus não começa a agir. Às vezes a pessoa quer uma ação de Deus, mas ela está no primeiro andar da arca. Às vezes a pessoa quer uma manifestação de Deus, está no segundo andar da arca. Eu não sei qual lugar da arca que eu estou nesse momento, mas eu devo continuar construindo, continuar me mexendo, me movimentando. Porque talvez aquilo que ainda Deus não manifestou na minha vida é porque eu não preguei ainda o último preguinho. Está faltando uma parte ainda. E quando Noé conclui a sua parte, Deus diz, entra para dentro da arca, porque agora é a minha parte. Deus manda os animais para dentro da arca. Noé não tem como chamar um leão e uma leoa, um elefante e a sua companheirinha. Noé não tem condição para isso. Noé não tem poder para isso. Aquilo que Noé pôde fazer, ele fez. Aquilo que Deus tem que fazer, Noé não fez. Deus enviou os animais. Deus enviou, porque buscar lenha e fazer a arca estava na condição de Noé. Mover a pedra do sepulcro estava na condição do homem, mover pedra. Jesus não precisava orar e a pedra se mover. O homem pode fazer isso. Agora levantar o Lázaro de 4 dias aí é com ele. Eu quero dizer para você, amigo internauta, que aquilo que é para o homem fazer, Deus não vai fazer. Deus vai esperar o homem concluir aquilo. Correto. E quando o homem conclui aquilo que é para ele fazer, então a ação de Deus começa depois disso. Deus começa a ação respeitando o que o homem tem que fazer. Deus não faz a parte do homem, o homem não faz a parte de Deus. Agora os animais começam a obedecer. Porque o incrível que pareça, evangelista Fabiano e pastor Pedro, Deus falou com o leão obedeceu, Deus falou com a zebra obedeceu, Deus falou com todos aqueles animais e obedeceram. Às vezes, quando Deus quer, parece que até o animal obedece melhor do que o homem, porque Deus falou com o verme obedeceu nos dias de Jonas. Deus falou com a baleia, e a baleia obedeceu nos dias de Jonas. Mas Deus falou com Jonas, e Jonas não obedeceu. Deus falou com Noé obedeceu, os animais obedeceram, mas o povo que estava ali não obedeceu. Não obedeceu. Sabe por quê? Porque o homem tem o livre-arbítrio, o homem obedece se ele quer. O leão não tem a consciência do homem. O verme não tem a consciência do homem.
A baleia não tem a consciência do homem. Eles obedecem, assim como o mar obedece, o vento obedece, o verme obedece, a baleia obedece, o leão obedeceu, a cascavel teve que obedecer, o morcego teve que obedecer, tudo obedeceu. Menos o povo, menos o Jonas, menos o povo que estava ali. Percebam, amigo internauta, que a obediência, o chamado da obediência, concluído uma vez com Noé, veio a manifestação de Deus para eles. E a manifestação de Deus veio para todos que estavam dentro daquela arca como salvação e, ao mesmo tempo, como condenação. Salvando os que estão dentro do projeto e condenando aqueles que não quiseram fazer parte do projeto. Pode ser pesada a palavra, é a Bíblia. É a palavra. Deus foi bom e foi mal. Bom com quem obedeceu, e aqueles que não obedeceram receberam o mal pelas suas próprias desobediência. A consequência é porque a porta ficou muito tempo aberta, mas eles não entraram. Os animais entraram e o pessoal olhando, que bobajada. Os bichinhos vão ficar aí dentro, vão morrer de calor, não vai chover nada. Exatamente. Eu lembrei, pastor Diego, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. E uma das formas que eu interpreto esse texto é que a espada de Deus, a palavra do Senhor, ela por si, ela nunca fica sem testemunho. Ela nunca vai voltar vazia, porque ela sempre vai cumprir um propósito designado pelo Senhor. Seja gerar vida ou gerar condenação, né? Ela é uma espada de dois gumes, de dois lados. Aquele que a recebe a vida, recebe o perdão dos seus pecados. Aquele que não a recebe a condenação, ao qual, na verdade, a pessoa já está, mas quer permanecer, continua em estado de condenação e pecado. Então, a palavra de Deus, ela tem dois gumes, né? Então, Deus, ele é bom e ele é justo, né? Então, para quem o recebe, ele continua sendo amor e justo, ele precisa executar a sua justiça. Deus deu essa liberdade para o homem. O mesmo que é advogado vai ser juiz. O mesmo que te advoga, o mesmo que um dia sentará no trono e julgará as nações. Então, o mesmo Deus que é amor, ele precisa ser movido pelo amor, é o mesmo Deus que ele é justiça também. Então, Deus, ele se move pelo amor, mas no final a justiça faz parte das suas qualidades, das suas características. Deus deu o tempo, Deus ofereceu a graça, Deus chamou, a voz de Deus foi ouvida, os animais ouviram. Imagina que forte é isto. Os bichos ouviram e obedeceram, e o próprio ser humano não quis obedecer. Não é 120 anos de oportunidade desperdiçada. Imagina, pastor Pedro, nesses 120 anos, quantos daqueles ali criticaram, zombaram, riram, debocharam. Quantas coisas devem ter acontecido nesse período de tempo e não sofreu as consequências. Então Deus tinha que ser justo. Deus terminaria sendo injusto se não ficar 120 anos aguentando desaforo, aguentando humilhação, aguentando perseguição, aguentando tudo isso. Simplesmente Deus acaba salvando todo mundo. Na palavra normal hoje, diríamos assim, como hoje estão falando, acaba tudo em pizza. Não vai dar nada. Deus não é assim. Deus não é um juiz mundano. Deus não é comprado pelo dinheiro. Deus não deixa que as coisas acabam de qualquer maneira. Deus... Pode falar, Fabiano. Pastor, desculpa lhe cortar, Diego. Pastor Diego, nós estamos tendo algum problema com a reprodução do vídeo aí, eu não sei se aparece para o senhor, para mim aqui ficou tudo preto a tela. Não, para mim está tudo normal. Está tudo normal? Tá funcionando tudo, até no Face e no normal aqui. Tudo normal. Não, tá bem. No stream e no Face, então, os dois estão bons. Tá, já. E eu quero dizer para você, amigo internauta, no nome de Jesus Cristo, conclua o teu projeto e Deus vai se manifestar na tua vida. Obedeça aquilo que Deus tem para você, obedeça a palavra, obedeça o teu chamado, obedeça no meio de perseguições, obedeça no meio de trevas, porque há uma promessa, será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa de salvação. Deus continua prometendo isso. E eu tenho absoluta certeza que, assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer também na tua vida. Quando você conclui o projeto, Deus se manifesta.
Deus fechou a arca pelo lado de fora, ele betumou a porta pelo lado de fora, pastor Pedro. Como é que Noé ia passar betume pelo lado de fora? Não tem como passar betume e entrar para dentro da arca. Deus selou a aliança, Deus fechou, betumou. Deus fechou uma aliança. Deus fecha uma aliança com o homem. Quando o homem termina a sua parte, Deus faz uma aliança com ele, dizendo: a tua parte como um homem e a minha parte como Deus, Fabiano. Eu lembrei, enquanto o pastor Diego falava sobre o assunto, né, da pessoa que recebe o julgamento, muitos dizem assim, né, só Deus pode me julgar, né, só Deus pode me julgar. Na verdade, a pessoa está dizendo: me deixe pecar em paz. Na verdade, é isso que ela quer dizer, né? Não se envolva na minha vida de pecado, porque a pessoa que diz, né, só Deus pode me julgar, ela, na verdade, ela não pressupõe, ela não espera que vai passar por um julgamento. Se ela olhar para o texto bíblico... Eu ouvi uma vez, uma pessoa falou para mim isso, Fabiano: só Deus pode me julgar, e eu perguntei para ela se ela não tinha medo disso. Eu tenho medo disso, só Deus pode me julgar. Isso me traz medo. Se o homem pudesse me julgar, eu não tenho medo do julgamento do homem. O homem pode me julgar quantos dias ele quiser, quantas vezes ele quiser, porque o homem não tem poder de terminar com a minha alma, o homem tem poder de terminar até com a minha vida, ele pode fazer isso, mas o meu temor não está nele, meu temor está naquele que pode me julgar. E quando a pessoa diz: não, só Deus pode me julgar, eu disse: eu também, só Deus pode me julgar, e esse é o nosso medo. Isto é que temos que temer, porque só Deus pode nos julgar. É verdade, é um assunto muito, muito sério. Pode falar, pastor. Não, você pode concluir. Não, tá bom. Também, quando o pastor Diego mencionou antes a questão da relação das duas vias, né? A parte do homem e a parte de Deus é um assunto muito interessante, né? Que tem que ser percebido de forma apropriada, né? Para não cairmos em erros, em extremos, né? Não cairmos numa falha de tentarmos fazer aquilo que cabe ao Senhor, aquilo que cabe ao Espírito de Deus, o mover de Deus, a obra dele, né, há coisas que o Senhor vai fazer, e há coisas que Deus espera e cabe ao homem, única e exclusivamente fazer, e precisamos ter isso bem claro para não cair em extremos que fogem da verdadeira interpretação bíblica, né? Então, eu já vi muitas pessoas dizer, né, porque tem que cuidar, não pode pregar, porque tu quer convencer, quem convence é o Espírito Santo e tal. O Espírito Santo convence a partir da palavra proclamada, a partir da Escritura, a partir do ouvir. Porque o Evangelho, a fé, vem pelo ouvir, vem pelo Evangelho. A fé é gerada por meio da palavra, quando ela é proclamada e ela chega até os ouvidos do homem, o homem dá abertura, desce ao coração, o homem recebe a fé. Então, Deus não vai mandar anjo para pregar o evangelho, não, eles quiseram, eles desejaram, mas Deus não vai mandar. Deus não vai mandar quem já passou dessa vida para outra, né, como a parábola que nós já comentamos algumas vezes aqui, né, ele queria voltar depois, o rico lá, né, queria voltar para avisar os irmãos dele, não. Deus conta comigo e contigo, conta com a sua noiva para proclamar o evangelho. Se vão receber ou não, cada um vai dar conta de si, né? A palavra, ela tem dois gumes, ela gera salvação ou condenação, né? Com cada um. Agora, pregar e proclamar, mostrar e apontar, né? Com amor, em amor, mas precisamos proclamar o evangelho genuíno, né? O que é pecado continua sendo pecado. E firme. Então, exatamente, porque vivemos em dias muito difíceis que... Hoje as pessoas têm muito esse medo de pregar o evangelho e parecer ser um juiz, e sem ser juiz. Mas Deus, nós não estamos, quando fazemos um juízo na igreja, mesmo diante de irmãos que cometeram alguma parte, nós não estamos os condenando, mas nós estamos os disciplinando com amor para tentar salvar. Paulo, no episódio de 1 Coríntios, capítulo 5, para aquele moço lá de Coríntios que acabou cometendo um pecado de incesto com a madrasta, Paulo, à distância, né?
ele estava lá em Éfeso, ele pegou e disse, ó, estou disciplinando ele e estamos excluindo da igreja. Isso é disciplina, é julgamento, para tentar salvar. E as pessoas já não pode me julgar, só Deus que pode julgar. Mas as coisas aparentes e sabidas, notórias, pecado escancarado, merece disciplina e punição para que se corrija tal elemento, para ver se cai no arrependimento e alcança a salvação. Sem dúvida, pastor Pedro. Esse é um assunto muito interessante, que até caberia uma live até falar sobre isso, porque existe uma grande confusão pela má interpretação do termo julgamento, julgar. Né? Há mais de um sentido na Escritura, né, ao que me parece, a respeito do termo julgamento. Né? Assim como a palavra mundo, quero dar um exemplo aqui para clarificar. Muitas vezes a palavra julgamento é o critel. Exato, exato. A Bíblia diz, não ameis ao mundo. Mas no outro texto fala que Deus amou o mundo. Opa, peraí, é para amar o mundo ou não é para amar o mundo? É que tem o mundo das pessoas e o mundo do pecado. Perfeito. Existe a mesma palavra, o mesmo termo, tem sentidos diferentes, tem diferentes usos que a Escritura faz. E se nós não compreendemos essas coisas, nós vamos fazer grandes confusões em relação aos termos. É o contexto que explica a palavra, o sentido. O uso que se faz daquela palavra naquele texto. E a questão do julgamento é a mesma coisa. Há o julgamento divino que só cabe a Deus, o julgamento da eternidade da pessoa, né? Que só Deus tem esse poder. Não temos a presunção nem autoridade, longe de qualquer um de nós, supor tentar julgar a eternidade de alguém. Agora, existe uma outra análise, verificação, correção, como o pastor Pedro disse, que a igreja, ela faz por si, para a própria igreja, para não sermos condenados com o mundo. A Bíblia diz, né, se formos julgados agora por nós mesmos, né, a partir da palavra em amor, isso é para que não sejamos condenados com o mundo. Então, enfim, mas esse seria um outro assunto. Mas realmente, pastor Diego, a questão dos dois lados da via, né? Aquilo que Deus faz e aquilo que o homem faz. Eu até escrevi algumas frases aqui, umas 3 frases, enquanto o pastor Diego mencionava isso há uns 20 minutos atrás, né? Deus promove a salvação, mas não a embarcação. Aqui falando sobre Noé. A salvação Deus proveu. Não havia nada que Noé pudesse fazer para se manter salvo diante daquela água incontável. Nada, nada, nada. Deus proveu a salvação, mas a embarcação, Fabiano, Deus disse, não, isso aqui é contigo. Fabiano, tem uma historinha que diz que deu uma enchente e a água começou a subir e um senhor pegou e subiu para dentro do forro, a água continuou subindo, ele tirou uma telha e sentou lá na cumeira. E pediu, Deus, me salva. Aí chegou o bombeiro, corpo de bombeiro com um bote, disse, ô senhor, entra aqui no bote. Não, não, Deus vai me salvar. A água subiu mais e ele morreu afogado. Aí, é claro, é uma historinha. Aí ele pegou e reclamou para Deus, Deus, tu não me salvou. E Deus disse, eu mandei o bombeiro com o bote, tu não quis entrar no bote. Mas é bem assim mesmo. É bem assim que acontece. Só para concluir ali também, então, pastor Diego, rapidamente aqui, ó. Deus enviou os animais em pares, em casais, para dentro da arca. Deus enviou. Deus ordenou e eles obedeceram. Família! Mas Noé construiu a acomodação para cada um daqueles animais, para cada um daqueles casais de animais, daqueles grupos de animais. Noé teve que construir a acomodação apropriada, conforme o tamanho de cada um, lugar para eles repousarem, lugar para o alimento, tudo. Deus fez crescer as frutas e verduras, todos os alimentos necessários para todo aquele período que eles passaram dentro da arca. Mas Noé teve que recolher e armazenar todo o alimento, separar por qualidade, por tipo, e alimentar cada um dos animais. Enfim, são só 3 exemplos que me vieram à mente daquilo que Deus exige do homem e daquilo que só Deus faz. O homem não vai conseguir fazer nunca. E ai do homem que tente fazer aquilo que é de Deus. É verdade. Glória a Deus. Nessa questão do trabalho de Deus, o trabalho do homem, existe uma fé natural. Uma fé natural. Que nós vimos todos os dias na mesa, quando nós almoçamos, jantamos e comemos, que ela traz muito claramente isso. O agricultor, ele tem que lavrar a terra. Isso quem faz é ele.
Ele tem que ir lá semear as sementes, quem faz é ele. Mas se Deus não abrir o céu e não mandar chuva, não vai comer, não vai fazer nada. Observe que até o agricultor que não é crente, que não crê talvez em Deus, mas ele tem que crer numa coisa, que ele vai plantar e que ele vai colocar a semente, mas que abrir o céu e mandar chuva, ele não tem poder para isso. Não tem poder para isso. Mas assim como também Deus não vai lá plantar o arroz, Deus também não vai lá. Porque desde o primeiro, as pessoas pensam que Adão vivia no paraíso e não fazia nada. Não, Adão cultivava no paraíso. Adão era cultivador, ele cultivava no paraíso. Então Deus sempre trabalhou nessa parte. Vocês cultivam, vocês plantam, façam a parte de vocês, mas abrir o céu, quem abre sou eu. Quem manda a chuva sou eu. E foi isso que aconteceu nos dias de Noé. Deus disse assim, agora quem vai abrir o céu sou eu. E quando eu abrir o céu, eu vou mandar chuva. Quando eu abrir o céu, eu vou mandar a resposta. E quando Deus abriu o céu, Deus mandou a resposta. E quando se abre o céu, pastor Pedro, evangelista Fabiano, Deus fala em abrir o céu e mandar a chuva. Deus também fala que a palavra dele é como a chuva que cai do céu e que não volta para trás vazia. A palavra é como a chuva. A palavra, quando desce, ela não volta para trás, ela executa juízo, ela executa prosperidade, ela executa crescimento, ela executa aquilo que o homem não pode fazer. Ela é como a chuva que faz o papel que o homem não tem poder de fazer. Assim é a palavra de Deus. Mas eu quero puxar apenas uma curiosidade aqui. O que esta arca não tinha? Esta arca não tinha uma coisa que todo barco tem. Esta arca não tinha direção e não tinha o leme atrás. Não tinha Deus que dirigia. Claro, Deus estava dizendo, eu sou o motorista, eu dirijo a arca. Eu sou o piloto. Exato, a direção, o leme, sou eu. E o pastor Pedro falou que esta arca é a igreja. Nós temos que entregar o leme na mão de Jesus. Nós temos que deixar que a igreja, a gente faz a nossa parte, mas a direção é do cabeça. O cabeça dirige o corpo, não é o corpo que dirige o cabeça. A igreja, como esta arca, a direção está na mão de Jesus, deve estar na mão de Jesus, deve estar na condução do cabeça. Mas eu pergunto para vocês, Deus era o motorista, Deus estava na direção, Deus é o cabeça da igreja. Será que tem problema no corpo? Será que dentro daquela arca tinha problemas dentro daquela arca? Eu imagino o seguinte, claro que isso é conjectura minha, mas imagine vocês o leão dentro da arca torcendo para a zebra chegar perto dele, cardápio do dia, zebra. Imagine o corvo dizendo assim, se o elefante morre, eu tenho comida para um mês. Imagine vocês, os animais defecando, sujando aquele ambiente. Como é que estava dentro daquela arca? Como é que estava o ambiente dentro daquela arca? Eu posso dizer para vocês que o ambiente daquela arca não era os melhores do mundo, não. Havia, talvez, um torcendo contra o outro ali dentro, animais que torciam pela morte um do outro, uma disputa. Havia, quem sabe, ali dentro, confrontos por causa do trabalho que era executado, que não era bom. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a igreja é a mesma coisa. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. A arca era a igreja. Deus estava dirigindo, mas havia problemas lá dentro. Porque o corpo, Fabiano, não é perfeito. Perfeito é o cabeça. A arca não era perfeita. Perfeito é o que chamou para a arca. Aleluia. Às vezes as pessoas confundem céu na terra. E céu não é na terra. A arca era o plano da salvação, mas ainda não era a salvação. A igreja tem um plano de salvação, mas ela não é a salvação. A igreja tem um plano de condução para o céu, mas ela não é o céu. Ela é composta de pessoas imperfeitas, ela é composta de pessoas enfermas, doentes emocionais, doentes físicos, doentes de caráter, e Jesus disse que não chamou sãos, mas chamou doentes. Jesus não chamou justos, mas chamou pecadores ao arrependimento. E esta arca, que é a igreja, que o pastor Pedro falou antes, ela tem os seus defeitos, ela tem os seus problemas. Mas quando nós olhamos para o lado de fora da arca, nós entendemos que esses problemas, que essas dificuldades, que tudo isso que tem ali dentro é muito melhor do que está lá fora. Porque ali dentro há um processo de salvação. E que com todos os defeitos que está ali, quem está dirigindo é Deus. Quem está conduzindo é Deus. Pastor Sabe, sim. Vai lá, pastor Pedro, segue depois, pode seguir. O pastor Diego falou de como era o clima
dentro da arca. Mencionou que poderia ter estranhamento até mesmo entre os animais, e eu também posso dar uma opinião a respeito do talvez algum estranhamento entre Noé e seus filhos. Nós vemos que Noé levou para junto da arca os seus 3 filhos, Cã, Sem, Jafé e as suas esposas, mas Noé e a sua esposa, 4 casais. O patriarca Noé e a família, e os seus 3 filhos e esposas. Um dos filhos de Noé, ele se demonstrou ser um pouco desobediente aos pais. Nós vemos que lá no capítulo 9, depois que termina o dilúvio, a arca assenta na terra, Noé sai e planta, e tudo volta ao normal, já nasce netos, bisnetos, está tudo indo bem. Nós vemos que acaba sendo demonstrado na vida do filho dele, o Cã, algo que antes que era só latente, agora se torna bastante presente. Ele era alguém que não respeitava o pai, não o reconhecia como um profeta de Deus, não o reconhecia como um sacerdote de Deus, porque Noé desempenhou esses papéis. Ele foi sacerdote, porque ele fez sacrifícios, em prol da família, ele fez sacrifícios, ele era um sacerdote, e ele era profeta, porque Deus falou com ele, e ele obedeceu, característica de profeta. Mas o filho Cã era desobediente. Ele deve ter, assim como ele ficou registrado no livro de Gênesis capítulo 9, 20 em diante, essa grande falha do filho para com o pai, porque o Noé foi bem numa colheita, né? Isso alguns anos após o dilúvio, as suas videiras produziram bem, deu muita uva, ele fez suco, o suco fermentou, tornou-se mosto, criou álcool, e Noé tomou um pouquinho a mais, né? Bebeu, o álcool dá um efeito de calorão na pessoa. Noé tinha tomado um pouco desse álcool do vinho, né? O vinho, e Noé estava dentro da tenda dele, estava dentro da casa dele, no recôndito do lar, onde é que deveria ser, que o lar é o asilo inviolável do indivíduo. Mas o Cã, para desmoralizar o pai moralmente, espiritualmente, ele foi dar uma olhadinha e viu que o pai estava deitado no chão e, devido ao calor, se dispôs das roupas e ele escancarou, abriu a barraca, abriu a cabana, chamou os irmãos, chamou os filhos e netos para ver, dizendo: olha lá, ó, o nosso líder, o Noé, o meu pai, o avô de vocês, bisavô de vocês, está nu. Então ele desmoralizou o pai, ele transgrediu, ele não honrou o pai. Noé errou por ter se excedido no consumo do álcool, mas ele estava dentro da casa dele. Ele estava recolhido. Mas o filho tornou aquilo ali público, mostrou que esse filho, Cã, ele tinha má índole, ele estava ali, era contra Deus, porque Noé representava a figura de Deus pela lei, pela ordem, pela decência, pela palavra que ele representava. E ele escancarou, mostrou. Pensou que ia ser aplaudido, que todo mundo, vamos abandonar esse velho, esse gagá, esse crentão velho aí, vamos seguir agora sem Deus, sem nada, sem essa orientação desse velho aí. Mas não deu certo, porque os outros 2 filhos de Noé, os outros 2 irmãos de Cã, né, Sem e Jafé, não quiseram nem saber, nem ver como é que estava o estado do pai no chão, nu. Eles pegaram e resolveram:
né? Noé disse, o Sem disse, vamos pegar a minha capa e eu pego numa ponta e tu, Sem, tu, Jafé, pega na outra e nós vamos ir de costas, vamos andar de costas na barraca do pai, sem olhar para ele e cobrir a nudez dele. Vamos terminar com esse espetáculo, com esse showzinho do cão tentando desmoralizar o nosso líder espiritual. Então, se o cão fez isso para o pai, imagina os atritos, os conflitos que esse rapaz criava dentro da arca, dentro da igreja. E também tem gente dentro da igreja descontente, achando, mas para que tanto rigor? Para que tanta lei, tanta regra, tanta norma? Por que ser tão obediente? Por que não fazemos isso dessa maneira? Eles querem inventar a roda, fazer tudo diferente. E não pode, já está dada. Não se pode remover os marcos antigos que foram colocados. Hoje nós temos uma geração que diz, não preciso de Deus, não preciso da Bíblia, eu não preciso de orientação, eu mesmo sigo os ditames da minha consciência, eu sei o que é certo, o que é errado. Olha, essa geração de Noé também sabia o que era certo, o que era errado, eles não tinham Bíblia, seguiam os ditames da consciência e Deus afogou a consciência deles nas águas, porque eles não obedeceram à consciência que ali é um tribunalzinho da voz de Deus. Deus fala. Né? Em Romanos fala que mesmo aqueles povos que não conhecem a lei, Deus fala na consciência, mas as pessoas tampam a consciência, cauterizam a consciência para fazerem errado. Né? É verdade. Então, temos na igreja os cão. Tem aqueles que ficam buscando defeito, escancaram os defeitos, né? E lá em Pedro diz que aquele que encobre um pecado, uma falha, né? Ele é abençoado, né? Sim. Então nós temos que ver uma falha, coisa mínima, cobrimos com amor, né? Para que escancarar? Para que pegar e pôr os quatro ventos, desmoralizando a pessoa por uma pequena falha? A pequena falha de Noé foi aproveitada por esse aproveitador para tentar desmoralizar toda uma vida de homem temente a Deus. Hoje também tem pessoas que parece que são espiões dentro da igreja, querendo descobrir qualquer pequena falha para aumentar, para desmoralizar um líder. Estão servindo de mensageiro de Satanás. E é esse que é o papel dele, acusador. Né? Não dando chance nenhuma, amplificando, aumentando. E nós vemos que Noé, quando despertou no outro dia, se acordou e viu, opa, estou tampado aqui, me tamparam, olha aqui, a capa do meu filho, o Sem. O que será que aconteceu? Aí ele saiu para fora contar, olha, pai, tu te embriagou e o cão aproveitou, abriu a porta da barraca, escancarou a tua nudez, mostrou para todo mundo. E eu e o meu irmão Jafé viemos de costas e te cobrimos, pai. Terminamos com esse espetáculo. Então ele pegou e se levantou, chamou o filho cão e amaldiçoou a cão e a família dele. Amaldiçoou, um pai amaldiçoou. Mas então é um pai mau, não é um pai mau porque amaldiçoou o filho, não. Ele era um profeta de Deus. Ele apenas anunciou aquilo que já estava determinado nas alturas. Era Deus quem tinha amaldiçoado pela atitude de desobediência, sempre sendo contra Deus, contra a família, contra a palavra, contra a obediência, sempre sendo aquela voz dissonante. Então, aquele que é sempre dissonante, aquele que só busca encrenca, aquele que só faz rixa entre os irmãos, entre a família, é um amaldiçoado. E Cã foi amaldiçoado. E Sem e Jafé foram abençoados. Glória a Deus. A igreja não é o lugar perfeito, mas é o lugar que tem a salvação. Esse movimento dos desigrejados hoje, que prega contra a instituição igreja, prega contra a instituição igreja por causa dos seus defeitos, certamente teria para o lado da arca. Teriam.
certamente teriam pulado da arca. Estariam vendo Deus pro lado de fora, não pelo lado de dentro. Porque a palavra eclesia é chamados para dentro. Deus, ele quer congregar o seu povo. E, na verdade, quando Deus quer trabalhar na minha vida, Deus usa outro homem. Deus usa um homem para trabalhar com outro homem. Deus trabalha com pedra e pedra. E se nós não suportarmos uns os outros, porque a Bíblia diz isso, nós devemos suportar os fracos, suportar uns os outros, carregar o fardo uns dos outros, nós nunca vamos chegar lá. Nós nunca vamos chegar lá. A salvação de Noé incluía ele suportar esse momento, ele perseverar nesse momento. E não dava para pular da arca. Não tinha como pular da arca. Mas uma coisa aconteceu. Noé soltou o corvo da arca. E quando ele soltou o corvo deu uma volta, deu uma andada, voltou a primeira vez, depois a segunda vez, ele não voltou mais. O corvo saiu da arca. Eu acredito, pastor Pedro, evangelista Fabiano, que lá dentro desta arca Noé escolheu o corvo para soltar, porque o corvo ele é um símbolo de agoreiro. O corvo ele agora. O corvo ele não mata ninguém. Gosta de coisa putrefada. E assim, pastor Pedro, ele não mata, mas ele deseja a morte. Porque ele não tem coragem de matar, Fica ele não tem poder para matar. Fica olhando. Claro, fica olhando. Ele não tem o poder de matar que nem o leão, mas ele deseja a morte. E sabe que no cotidiano da nossa vida existe aqueles abutres, que eles não nos matam, mas ele deseja que nós vá mal. Dentro da igreja tem também. Aquele que fica torcendo contra o pregador dar errado, o cantor dar errado, eles estão dentro da arca. Eles não têm coragem de fazer, mas eles desejam que aconteça. Quando tem uma ovelha num lugar que se cria ovelhas e uma ovelhinha já está indo para um canto, né? Hoje eu vi aqui do meu vizinho, tem uma ovelha que está doente, ela se isolou das outras. Ah, sim. Quando ele jogou ração para as ovelhas todas saíram correndo. E ela só ficou quietinha, levantou assim a cabecinha, nem se mexeu e ficou ali. E já perto das árvores já tem um bando de urubu ali que já estão só esperando a hora final. Eles já estão na expectativa, na torcida. É desse jeito, é verdade. Que coisa, como é que sabe? Então ali vai chegar a nossa hora de dar as bicadas naquele bicho. É o símbolo do agouro, é o símbolo do agoreiro. É o agoreiro. O agoreiro tá ali. Ele não tem coragem de matar, mas tá torcendo pela morte. Ele não tem coragem de fazer, mas está torcendo para que aconteça. Noé teve que soltar ele da arca. Foi o primeiro que o Noé disse: vai em paz, vai. Sabe, pastor Pedro, evangelista Fabiano, que dentro da nossa arca, da nossa vida pessoal, trazendo um pouquinho para nós agora, existe também um corvinho, que às vezes nós não temos coragem de praticar, mas fomentamos para que agoramos para que coisas aconteçam. Às vezes nós não temos coragem de fazer, mas tínhamos vontade de fazer. Às vezes, muitas vezes o corvo olhava e dizia: se esse elefante morreu, tem carne. Mas o elefante não morreu, mas ele queria que o elefante morresse. Dentro da nossa vida tem um pouco disso aí. Às vezes temos vontade de coisas que só nós não fazemos por causa que não deu ocasião, não deu chance. E nós temos que soltar esse corvo. Nós temos que liberar esse corvo. Veja que as mesmas oportunidades que foram dadas para os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, os 3 ouviram as mesmas palavras, tiveram o aconselhamento do mesmo pai, experiências muito parecidas. Mas pós-arca, né, a gente vê que aí agora voltou tudo ao normal, ele deixou a fluir para fora. A sua atitude de desobediência, né, de rebeldia, de anti-Deus, anti-liderança, né? Não preciso de líder. As pessoas hoje querem não ter líder, né? Não, eu não preciso de líder, não preciso de igreja. Deus não precisa de igreja, o homem precisa. Com certeza. Porque nós podemos, eventualmente, né? Em Novo Hamburgo foi destruído uma vez por um sinistro, um prédio de uma igreja caiu. Eles fizeram cultos na rua, na praça, debaixo de uma árvore, depois eles reconstruíram de novo. A gente pode se reunir até sem paredes, mas no inverno frio, um dia de chuva, não é gostoso estar dentro de um abrigo?
Ah? Claro que sim, com certeza. É nós que precisamos da igreja prédio, não é Deus. Deus podemos Verdade. adorá-lo na rua, na praia, no campo, no mato, mas a igreja é para nós. E na igreja tem o agoreiro, nós temos um pouquinho do agoreiro dentro de nós, já temos um pouquinho do corvo dentro da gente. A igreja tem o corvo também, e tem que soltar o corvo, Fabiano. Tem que liberar o corvo, tem que deixar ele embora. Solta esse corvo. Porque depois que o corvo é solto e não voltou mais, é que entrou a pomba. Aleluia. Glória a Deus. É depois que nós soltamos o corvo que o Espírito Santo vem. Primeiro tem que liberar o corvo. Se não liberar o corvo, o Espírito Santo não vem. A pomba vem depois. E a segunda vez que a pomba veio, trouxe um raminho de oliveira, que é símbolo da paz. Ó, Deus está em paz com você. Deus te aceitou, está tudo tranquilo. Agora ele vai abrir a porta para você desfrutar da bênção. E é depois que solta o corvo que a pomba vem. E a pomba, ela vai, ela volta com o ramo no bico, e ela vem uma hora e ela vem e espousa no braço de Noé, e Noé traz ela para dentro da arca. Noé recebe a pomba no corpo dele e traz a pomba para dentro da arca. Eu gosto muito dessa expressão. Ele solta o corvo não vem, mas a pomba vem, e a pomba vem no corpo dele. A pomba vem para o corpo. A pomba vem e ele conduz novamente a pomba para dentro da arca. A pomba é o símbolo do Espírito Santo, é uma tipologia do Espírito Santo. Desde o batismo de Jesus, ele é batizado e vem uma forma corpórea. Não era uma pomba, mas vem a forma corpórea de uma pomba. É um símbolo. E Noé traz esse símbolo que logo depois nós vamos ver, ele traz para o seu corpo. Ele traz para a arca. Ela tem relação com ele. A pomba se comunica com ele, pastor Pedro. A pomba comunica com o ramo de oliveira, e a pomba comunica trazendo paz, e a pomba se comunica pousando sobre ele. O Espírito Santo comunica com o homem, dizendo: Cristo, a oliveira, produz o óleo, a oliveira verdadeira. A pomba conduz o homem dizendo: eu preciso estar amansado com você, eu preciso repousar no teu corpo, eu preciso estar dentro desta arca. Deus estava falando: solta o corvo. Quando a pomba volta com o ramo de oliveira, e a oliveira é daquela árvore, veja que Deus milagrosamente fez reflorescer novamente os vegetais. E ali está a oliveira. E da oliveira que vem a oliva, o óleo. O óleo, que é símbolo do Espírito Santo, é como que a pomba dizendo: o Espírito Santo está com vocês. Exato. A pomba estava comunicando algo, e o corvo também estava comunicando algo. O corvo estava comunicando. Exato, aceitação. O corvo comunicou o seguinte: eu achei carniça, estou bem feliz aqui fora, vou me alimentar. Tem uns bichos mortos aí, vou comer. Tinha muito. Exato. Tinha muito. Não preciso mais voltar para a arca, eu já resolvi o meu problema. Agora a pomba não. A pomba se comunicou com Noé. Porque o Espírito Santo se comunica com o homem, Fabiano. Ele se comunica com o homem, ele quer estar dentro da arca, apesar dos defeitos. Ele quer ter intimidade com o homem. A pomba tinha intimidade com Noé. A pomba se comunicou com Noé através da oliveira. A pomba se comunicou com Noé repousando sobre o seu corpo, mas Noé soltou o corvo primeiro. Veja que o Noé, portanto, né, se ele cometeu um deslize, que eu considero pequeno, né, num dia se excedeu, tomou um copo de vinho a mais, e no calorão se pôs nu, mas estava dentro da tenda dele, né? Então, ele cometeu um pequeno deslize. Numa vida inteira, agora alguém aproveitar esse pequeno deslize para desmoralizar e desfazer todo um legado de vida, isso é sujeira. Assim, nós temos também essas pessoas que estão com lente de aumento dentro da igreja, aquele crítico, aquele cão que fica bisbilhotando, olhando, né? Ele vê uma verruguinha em alguma pessoa e já diz que o cara está com câncer. Ele aumenta, ele pega e alvoraça tudo. Mas que coisa, né? Temos essas pessoas dentro da igreja, mas estão tendo a mesma oportunidade de ser salvos, tá? Então, Deus dá oportunidade para todos. Pena que alguns não aproveitam,
né? E estão servindo de servos de Satanás, ainda aqui dentro da igreja, né? Olhando assim, visto que Cão acabou se transformando ele e a sua família em problemas mais tarde para todo um plano de Deus, poderíamos dizer, mas era melhor então Deus ter salvado só o dos filhos Sem e Jafé e Cão deixado fora. É o livre-arbítrio, como disse o pastor Diego, né? É verdade. Então aí. Glória a Deus por isso. Pessoal, é 1h34 de lives. Vamos fazer a nossa última rodada, nosso agradecimento nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e a nossa conclusão nesse instante, para a glória do nosso Deus. Então, pastor Pedro, eu quero agradecer já a participação dos nossos amigos internautas que Amém. comentaram, que participaram, que curtiram, que marcaram seus contatos aí nessa noite. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar aqui o evangelista Fabiano com a conclusão final e essas palavras já de encerramento nessa noite, em nome de Jesus. Eu estava tentando achar o texto aqui, mas, ok. Interessante ali aquele ponto, o pastor Pedro mencionou, né, da igreja, na questão do prédio. Nos reunimos, glória a Deus, né, sempre que Deus dá possibilidade, né, de estarmos num local físico bem estruturado, da melhor forma possível, tudo para a glória de Deus, sem dúvida, né, é justo, né, é devido, né, e mesmo que quando lembramos que há situações como, por exemplo, na África, em que às vezes não tem, né, pastor Pedro, às vezes nem um prédio, né, há congregações que se reúnem debaixo de árvores, né, se reúnem ao ar livre, ao céu aberto, sol na cabeça, enfim. O que eu trago esse assunto? Porque, às vezes, a pessoa, o problema não é nem o prédio em si, o problema é que a pessoa não quer estar em comunhão, ela não quer congregar. Por quê? Porque ela não quer estar debaixo de uma inter-relação, ela não quer estar debaixo, não quer se submeter a nenhuma autoridade, ela quer viver segundo a sua vontade, ela não quer estar dentro da arca, ela quer ter um bote exclusivo fora da arca, né? Então ela não aceita nenhum princípio de autoridade, ela não se sente dependente e também não se sente responsável pelo próximo. Então é muito triste, é lamentável, é muito sério esse assunto. E um momento Você também... me permite, imagina nesse tempo de Noé, que quantos líderes na sociedade tinham, pessoas de fama, pessoas ricas, e eles pensavam, mas a gente vai ter que se submeter a esse Noé, esse pregadorzinho aí. Eles não se submeteram a esse orgulho, essa prepotência e tantas outras coisas levaram que muitos, né, pensassem em não entrar na arca porque não queriam se submeter. Mas a unção estava sobre Noé. E a unção não se compra, não é coisa que se adquire aqui na terra, ela vem de Deus. É verdade. Deus, e o outro ponto também que eu acho bem interessante, que eu vou pincelar rapidamente, com todo o respeito, né, profundo que eu tenho, com quem está à frente de uma igreja cristã, seja uma congregação, seja ele um líder de uma congregação, um missionário, seja um pastor, um obreiro, né? Enfim, eu não sou pastor, eu não estou cuidando de nenhuma igreja, né? Então eu falo com muito temor e amor, né? E respeito aos pastores. Mas quando o pastor Diego ali mencionou a questão da arca, que é Deus quem dirige a arca, não tinha leme, né? E não tinha como é que chama, pastor Pedro? Não é direção, né? É outro nome. Timão. Não tinha nem timão, nem leme. Mas é Deus que dirige, né? Então, nesses dias que nós estamos vivendo, nós vemos muitas formas que as pessoas estão conduzindo a igreja. Eu volto a repetir, eu falo aqui com muito amor para que você busque uma reflexão sincera, né? Há pessoas conduzindo a igreja dentro de um aspecto psicológico, trazendo elementos da psicologia para conduzir as pregações, para conduzir muitas coisas,
e querendo fazer de uma forma humana, terrena e carnal. Mas não vai dar certo, porque a igreja não é da terra. A igreja foi edificada por Jesus. A igreja não pertence a este mundo. Há muitas pessoas conduzindo a igreja como uma empresa, analisando gráficos, números, e estipulando metas e objetivos numéricos dentro de uma forma fria, rígida, plastificada. A igreja não é uma empresa. Isso não vai dar certo, por mais interessante que possa parecer. Há outros que conduzem a igreja hoje em dia dentro de uma realidade de treino, de técnicas de coach. São técnicas humanas, técnicas que nasceram aqui deste mundo e não vão dar certo, porque a igreja não é da terra, a igreja não pertence a este mundo. A igreja, ela é uma realidade espiritual, ainda que nós somos físicos, mas a igreja é a noiva comprada. Ela só vai funcionar de acordo com a vontade de Deus, com o Espírito de Deus guiando o leme, conduzindo todas as coisas. Aqui nos Estados Unidos, há um milho que a gente come, ele é igual ao milho do Brasil, ele é um pouquinho, um amarelo mais clarinho, e ele é um milho doce, ele é doce, ele é muito bom, ele é totalmente diferente. E meu pai tentou levar para o Brasil uma vez as sementes, não deu certo. Eu tentei levar para o Brasil, plantei lá em Tramandaí, não deu certo, não ficou o mesmo gosto. Por quê? Porque não tem a mesma terra daqui, não tem a mesma temperatura daqui, não tem os mesmos elementos da chuva daqui. É de um outro lugar, não pertence àquele lugar, não vai dar certo nunca. A igreja de Cristo, ela só funciona da forma de Deus, guiada pelo Espírito de Deus, orientado com os parâmetros do céu. Então é só eu queria fechar esse parênteses aqui. Então, para encerrar, pastor Diego aqui, eu só quero lembrar que Deus, ele é Deus que faz alianças, e Deus fez um pacto com Noé, de nunca mais destruir a terra, desta forma, com chuvas, com inundações, e está escrito lá em Gênesis capítulo 9, versículo 13 e 14, o meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, aquilo que as pessoas chamam de arco-íris, né? Comumente, muitas vezes, acabamos chamando até sem pensar, não é o arco de íris, não, é o arco de Deus. Quando você vê aquele arco colorido depois da chuva, e a chuva começa a cessar, é o arco de Deus, é o arco da aliança. Se algum movimento, se alguma pessoa começa a tomar este arco e usar como símbolo, está errado. Esse arco pertence a Deus, como aliança, como sinal que ele fez com Noé, esta aliança, e com toda a humanidade. Então Deus é Deus que não fica sem testemunho. Quando você olha para esse arco, lembra que existiu um homem que Deus salvou com a sua família por meio de uma arca. E a salvação hoje está à disposição da tua vida, está diante de ti, se chama Jesus Cristo. Jesus te dá essa oportunidade, este é o tempo da graça. Receba Cristo, amém? Eu quero agradecer pela oportunidade, pastor Diego, pastor Pedro, a minha prima Cindy aqui esteve comentando, a tia Sandra Origi, a minha sogra Suzana, meu sogro Alberto, um grande abraço para vocês e para todos que estiveram presentes conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Pedro também vai estar com as suas palavras de encerramento nesse momento, em nome de Jesus. Em Gênesis 6, diz que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Olhando para aquela situação caótica daquela sociedade no tempo de Noé, em que as pessoas não estavam dando a mínima para ele, tinham esquecido de Deus, não estavam desobedientes, estavam violentos, corrompidos, só buscando os prazeres, né? Como diz lá em Mateus, eles só casavam, davam-se em casamento, tão envolvidos com as coisas cotidianas que se esqueceram de Deus. A geração de Noé se esqueceu de Deus, abandonou Deus. E isso fez com que Deus se arrependesse. As pessoas dizem que a melhor tradução é que Deus se entristeceu de ter feito o homem. Porque Deus não se arrepende nesse sentido como nós se arrependemos. Ele não erra, não falha, ele não precisa se arrepender. Mas ali é que Deus se entristeceu de ter feito o homem. É verdade. Melhor ainda dizendo, Deus se decepcionou.
Deus esperava muito mais, muito melhor. Mas aquela geração escolheu viver sem Deus, viver pelos ditames da sua consciência sem Deus. E sem Deus, a nossa consciência não funciona, a nossa moral, a nossa ética não funciona. Precisamos de Deus na nossa vida para que as coisas tudo dê certo. Aquela geração naufragou em águas. E se a pessoa não tiver Deus, ela vai naufragar. Espiritualmente falando, materialmente falando, vai naufragar. Então, o modo de não naufragar é tendo Deus na vida. E hoje, Deus se deu na pessoa de Jesus Cristo. Com ele, nós seremos salvos. Esse ele é o nosso capitão do nosso navio chamado igreja. Entra na igreja, Jesus te conduzirá para o céu. Deus te abençoe, meu amigo internauta. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe de maneira extraordinária, curando as tuas enfermidades, abrindo porta de emprego, melhorando a tua despensa da cozinha. Deus te dando alegria, paz no coração. Um abraço. Assim, dessa maneira, encerramos a live dos amigos nessa noite. Que Deus abençoe a todos os amigos compartilhadores, a você que curtiu, a você que se manifestou na live, você que marcou os contatos. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Até a próxima segunda-feira, 9 horas da noite. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Tchau, querido.